Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de história aqui. Nesse vídeo eu vou contar a segunda parte do vídeo onde eu contei quando eu quase desisti de ser um programador, tá? Então, quando eu quase desisti de atuar na carreira, simplesmente porque um projeto não deu certo naquele momento. Então esse vídeo é a continuação desse vídeo. Se você não viu ele, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no card para você ver esse vídeo, tá? O vídeo que eu quase desisti da carreira, para você entender um pouquinho do contexto aí do projeto, tá? Então, aonde eu quase larguei mão da carreira. E esse vídeo eu vou contar algumas nuances aqui que são bastante interessantes, tá? Então, o que eu aprendi dessa segunda parte e como aquela primeira parte, que foi muito estressante, me ensinou muita coisa nessa segunda parte do projeto, tá? Então, o como atuar, o como sentir essas emoções, tá? Então, é bastante importante, nessa história aqui, eu vou trazer bastante insights do que como que a gente pode atuar no mercado e como que a gente pode pensar um pouquinho em alguns itens durante esse processo, né? Então, quando você está naquele calor do momento com o cliente, o que você pode fazer para ajudar? Então, é bastante importante. E no final, eu vou fazer um resumo aí desses insights, mas é bastante importante que você entenda o contexto onde ele está inserido, tá? Então, é por isso que a história é tão interessante assim. Bom, primeira coisa, só para a gente relembrar um pouquinho desse projeto, tá? Então, até escrevi algumas coisinhas aqui. Até o momento, quando eu tinha feito esse projeto, ele era o maior projeto que eu já tinha feito no quesito dinheiro, tá? Então era o mais caro, ou o que a gente estava recebendo mais, por um período muito curto de tempo, tá? Então o prazo dele era 45 dias, mas ele era muito bem pago, então era muito interessante, esse valor que a gente recebeu foi bastante interessante. Outro ponto, a gente tinha alguns desafios, né? Então a gente tinha que rodar um aplicativo na Smart TV, e a gente tinha que controlar algumas câmeras, enfim. E a parte das câmeras era tranquilo porque era uma coisa que a gente já fazia na época, mas a parte da Smart TV não era uma coisa que a gente fazia na época, então era bastante desafiador nesse sentido aí também. Bom, e depois de ter ido lá, apresentado o projeto e ele não ter funcionado, a gente combinou com esse cliente de novo, né? Então passou alguns dias, a gente combinou de novo de ir lá apresentar, e dessa vez a gente já conseguiu apresentar no local onde o sistema seria instalado. Então a estrutura era diferente, não era um escritório fora da onde o sistema ia ser rodado, então estava tudo mais fácil de rodar no sentido de infraestrutura. Mas uma coisa que era bastante importante, depois que passou aquele turbilhão, eu fiquei bastante encabulado e eu praticamente reescrevi o projeto inteiro do app para a TV. Por que disso? Porque na primeira vez que eu tinha feito, quando eu escrevi a primeira vez do app, era meio que descobrindo como funcionar. E aí na segunda vez, que foi essa, que eu estava mais consciente, eu realmente sentei na frente ali do computador e reescrevi linha a linha, tá? Então eu repensei cada decisão que eu tinha tomado e controlei ainda mais essa situação. Então deixei o app ainda mais otimizado, melhorado, organizado. Então a performance dele melhorou bastante depois disso. E aí o mais interessante de tudo, nessa apresentação funcionou tudo direitinho, tá? Então tudo rodou dentro da infra, etc. A gente conseguiu treinar a equipe lá para utilizar o sistema. A gente já deixou o servidor, porque a gente tinha uma estrutura híbrida, então tinha um servidor interno, tinha um servidor externo. A parte do servidor interno já estava lá também, então já estava instalado, estava tudo certinho. Então a gente já conseguiu desenrolar praticamente tudo para o dia da inauguração, que seria alguns dias depois. E uma coisa bastante interessante, e eu não vou lembrar o porquê exatamente, mas a gente não estava muito afim de ir na inauguração. Então estava tudo rodando, etc. A gente meio que desligou, falou, não na inauguração não. E aí foi interessante que a esposa desse sócio meu comercial, desse ex-sócio meu comercial, começou a falar para ele, cara, como que vocês não vão lá? Vocês ralaram para fazer esse projeto, vocês, olha o tanto que vocês sofreram, né? Estresse e tudo mais. Vocês não vão lá no melhor momento do projeto, que é quando vai ter autoridades lá da cidade, do estado, etc. Uma diretoria gigante, uma galera cheia da grana, tudo feliz ali, inaugurando, etc. E vocês não vão estar lá. Né? Então, no melhor momento, vocês não vão estar lá. E aí a gente começou a refletir sobre isso, a gente pode ir realmente, né, participar desse momento, né? Então, obviamente a gente era muito bem-vindo lá também para a inauguração, mas era uma coisa que a gente não estava atento, a gente não estava nem, acho que foi tão estressante anteriormente, foi tão tenso anteriormente que a gente não estava querendo muito ir na inauguração. Bom, no fim das contas a gente decidiu ir e a gente fez como sempre, né? Então a gente chegou um dia antes, a gente descansou bastante. No outro dia a gente conseguiu tomar um café da manhã tranquilo, então é a primeira vez que a gente estava lá sem estresse, sem pressão, sem nada. Bom, e depois desse momento de relax, né, de fazer bastante as coisas mais tranquilas, sem compromisso, a gente pensou, vamos lá na empresa dar uma olhada para ver se está tudo ok. Né? Então chegamos lá
eles estavam terminando de arrumar algumas coisas, o sistema não estava ligado ainda, mas eles estavam terminando de arrumar algumas coisas. E um ponto que era bastante interessante, as Smart TVs não estavam no lugar ainda. Então elas não estavam instaladas, faltava cabo de rede, faltava cabo de energia. Tinha vários pontinhos ali que estavam meio estranhos nesse momento. Mas naquela hora pra gente, ok, a gente já tinha treinado o pessoal a fazer isso, então assim, não era um problema nosso resolver essa questão da Smart TV, até porque é um problema de infraestrutura, não era com a gente necessariamente. Depois de algumas horas que a gente estava lá, o pessoal começou a realmente ligar o sistema, e uma coisa que foi bastante interessante, as imagens das câmeras que a gente tinha colocado lá dentro não funcionavam no sistema. Então, assim, tudo que a gente tinha testado, a gente já tinha homologado com o cliente, inclusive no mesmo local que ia acontecer a inauguração e etc., não funcionou. E ainda é bastante interessante porque o app funcionava, o servidor estava rodando, mas as imagens não chegavam na Smart TV, por algum motivo que a gente não tinha descoberto até o momento. E aí a coisa mais interessante, nesse momento de meros espectadores ali, só assistindo todo mundo trabalhar e arrumar os últimos pontos, a gente passou a ser peça fundamental para tentar descobrir o que aconteceu lá dentro. E desse momento, o dia de calmo começou a ficar um pouquinho mais tenso, porque a gente tinha que conseguir fazer tudo funcionar até antes da inauguração, que seria mais ou menos umas 8 horas da noite. E um ponto bastante importante, emocionalmente, nesse dia eu estava bastante diferente. Então eu estava muito mais confiante, depois a gente ter entregue lá, já ter testado, o cliente tinha pagado uma parte, eu estava muito mais confiante. E também eu sabia que a culpa não era minha, porque se tudo funcionava antes, por que não ia funcionar ali? Alguma coisa estava diferente naquele dia. E a gente começou a levantar o que tinha mudado do dia que a gente apresentou para esse dia da inauguração. E uma coisa que foi bastante interessante, no dia que a gente testou e homologou lá dentro, a câmera que a gente utilizou era a câmera que eu fazia homologação. Então, como eles não tinham colocado as câmeras no lugar ainda, porque não tinham chegado as câmeras, a gente testou na minha câmera. Então, era a câmera que a gente tinha especificado, que eles iam comprar do fabricante, e simplesmente a gente homologou nela. E aí a gente descobriu que todas as câmeras tinham um problema. Elas tinham a mesma especificação da câmera que eu homologuei, porém, um detalhe que o fabricante não mostrava no manual, ela tinha um detalhezinho na especificação diferente. Mas um detalhe que era bastante importante, apesar da especificação ser a mesma, a câmera não estava se comportando da mesma forma. Resumindo aqui, o protocolo da câmera era diferente, mesmo na especificação falando que ela tinha suporte ao protocolo que a gente precisava. Sim, essas coisas acontecem inclusive com o hardware, né? Então tá especificado uma coisa, tá descrito inclusive na embalagem, no site do fabricante e tudo mais, e na hora que você vai fazer na real, né? Na vida real aí, não acontece como deveria. E o mais importante disso tudo, como a compra desse cliente foi muito grande, ele negociou diretamente com o fabricante, então a gente não sabia exatamente como que foi o pedido dessas câmeras. Então, como o pedido foi bastante grande, a gente conseguiu inclusive entrar em contato com o fabricante. E aí, mais uma coisa para adicionar um pouquinho mais de estresse nesse dia, era um período que estava tendo uma feira, né, de tecnologia e etc. E esse fabricante levou a equipe de engenharia inteira para a feira. Então a gente não conseguia conversar com ninguém. E tinha um detalhe bastante importante também, né? Os fabricantes aqui no Brasil, por exemplo, eles não fazem aqui, basicamente. Tem uma equipe de engenharia, mas basicamente vem tudo da China e eles só empacotam aqui. Então também não conseguiram ajudar a gente, não sabiam como ajudar a gente. A gente conseguiu falar com alguns engenheiros lá, mas ninguém conseguiu ajudar a gente. E uma das cenas que eu lembro claramente, além daquela outra cena que eu comentei no outro vídeo, né, da frase célebre aí de ser meu ex-sócio, né, que ele falou que a gente ia dar show e o sistema não funcionou. Nesse dia eu vi uma outra coisa que eu fiquei bastante, que eu lembro claramente, assim, que o diretor que contratou a gente, ele chegou, bateu nas minhas costas, eu estava sentado no notebook, eu lembro direitinho com o shell, né, do servidor, tentando fazer alguma coisa para ver se saía alguma informação útil ali no terminal, ali no shell do servidor. Ele bateu nas minhas costas e falou assim, cara, você vai dar um jeito. E naquele momento ali eu lembro direitinho que eu já estava muito mais leve emocionalmente, que eu pensei, cara, se ele soubesse a verdade, que eu não tenho a menor ideia do que fazer, porque a gente não tem uma câmera aqui que funcione, eu acho que ele não falaria isso, né? Mas eu estava muito tranquilo, falei, beleza, vou continuar aqui tentando achar alguma coisa, sabe? Quando você está procurando alguma coisa, mas você não tem a menor ideia se você vai achar ou não, e nem se você está no caminho certo. Mas continuei tentando, né? Afinal de contas, a gente tinha mais algumas horas ali para tentar fazer aquilo funcionar. E também quando ele falou isso para mim, eu perguntei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma imagem estática. Então a gente filma com o celular aqui e a gente simula como se fosse a câmera, já que a câmera a gente não consegue conectar nela, a gente simula essa câmera.
E aí ele não quis, falou assim, não, se for para fazer assim, se não for para ser o real, eu não quero. Então a gente nem vai inaugurar, a gente fala que não está funcionando e acabou. Então não ia funcionar essa gambiarra, vamos dizer assim. Não, eu não poderia fazer essa gambiarra para simplesmente apresentar e inaugurar a empresa lá. E uma coisa que era bastante importante, ficou todo mundo em volta de mim, né? Eu com o notebook, tal, conectado no servidor que estava lá dentro, conectado no servidor que estava na internet, tentando fazer as câmeras funcionar, e todo mundo em cima, né? Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas geralmente quando o problema, teoricamente, ali é relacionado ao software, fica todo mundo em cima com aquela expectativa de ver funcionando. E os parceiros nossos, que a gente comentou até no último vídeo, né, que a gente foi lá no laboratório deles, a gente testou e funcionou, eles estavam lá também. E aí, um cara desse, que é parceiro nosso lá de Angra dos Reis, etc., ele começou a brincar, falou, e o que acontece se eu colocar o meu iPhone para transmitir aqui e fazer o papel da câmera? E começou a brincar, tirava foto, etc., e nisso a gente começou a ficar um pouquinho mais relaxado, né? Brincava, ria e etc. Obviamente aquela risadinha meio tensa, né? Porque você não sabe o que vai acontecer depois. E aí que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não lembro o porquê exatamente, mas a gente começou a rir, etc. Acho que a gente relaxou um pouquinho. E a gente começou a olhar meio em volta assim, e a gente viu que no final do corredor tinha uma câmera diferente das outras. E aí, quando a gente foi lá olhar a câmera de verdade, era a câmera antiga que já existia lá na empresa. E aí, quando a gente foi olhar, a gente fez um teste, né? Então a gente descobriu onde ela estava conectada, naqueles switch inteligentes, etc. Descobriu uma porta, colocamos na mesma rede, que a trabalheira toda. Conseguimos conectar nessa câmera e essa câmera funcionou. Então, nesse momento de descontração aí, de brincar, de rir, etc., a gente descobriu uma câmera que a gente não tinha enxergado, porque o ambiente era grande, né? Então eram vários andares, etc. E por coincidência, a única câmera no prédio todo, ela estava no final do corredor da onde a gente estava. Então, assim, a gente conseguiu enxergar essa câmera perdida lá. E um detalhe importante, eu não levei nada de equipamento dessa vez, só meu notebook, porque já estava tudo homologado. Falei, ok, o pessoal comprou 1 zilhão de câmeras, para que eu vou levar mais uma câmera? Então não levei nada dessa vez e a gente conseguiu achar essa câmera lá. E sim, essa de verdade tinha a mesma especificação, o protocolo era o mesmo, estava tudo certinho. Esse parceiro nosso que já mexia com instalação de câmera, tiraram a câmera daquele lugar escondido, colocaram no lugar mais visível para mostrar que o sistema estava funcionando e a gente conectou com essa câmera toda. Então a gente fez todo o aparato ali funcionar com essa câmera. E a gente comemorou, foi beleza, conseguimos aí, tá funcionando e etc. Porém, tinha um detalhezinho. Como eu não sabia como que ia funcionar, eu não podia gerar a versão final do app da Smart TV. Porque pode ser que a gente descobrisse uma outra forma de fazer o protocolo funcionar, enfim, que precisasse de alguma alteração no app da TV. Então a gente ia ter que reinstalar o app na TV, que seria dobrar o trabalho. Então eu segurei com todo mundo, falei, cara, não vamos instalar já não, porque não vai ser útil pra gente se a gente instalar o app agora e tiver que mudar. Então vamos segurar o máximo que a gente conseguir. Eu consegui gerar esse app, e eu e mais um outro membro da equipe lá dessa empresa, que mexia com infra, a gente foi instalando cada Smart TV manualmente. Então a gente foi, eu não lembro, era um número muito grande. Eu lembro que a gente definiu, beleza, vamos começar de baixo para cima. Então a gente começa nos andares mais baixos e a gente vai subindo, porque se o pessoal na inauguração vier, eles vão subir, né? Então, indo andar por andar aqui, vendo o que está rodando e tudo mais. E o que foi interessante? A gente conseguiu fazer isso quase a tempo da inauguração, mas aconteceu um fato que foi muito interessante, não atrapalhou ali, mas o que aconteceu? A gente foi indo de andar por andar, né? Então a gente começou pelos andares mais baixos, mas eu esqueci de um detalhe. A diretoria dessa empresa chegou pelo L ponto, que fica em cima do prédio. Então, quando eles chegaram, eles visitaram um prédio do último andar para o primeiro. E aí uma coisa que foi engraçada, eu tava no último andar e esse cara de infra, ele já nem tava lá mais, porque ele não tava com roupa social, etc. Eu tava de roupa social, então também não lembro porquê, eu não sou de andar tanto de roupa social, mas nesse dia eu tava de roupa social desde a parte da manhã. Então eu acabei ficando para a inauguração com a mesma roupa que eu tava na parte da manhã. E aí foi interessante que quando eu estava nesse último andar, abro o elevador com a diretoria inteira, né? Então, e eu estava instalando a TV ainda. E eu lembro de um outro diretor lá que conhecia a gente também perguntar pra gente, ei, a gente pode olhar aqui o sistema? Eu falei, nesse andar infelizmente não, mas a partir do de baixo vocês podem testar que tá tudo tranquilo. E aí eles foram pros de baixo e tudo mais. Eu fiquei meio constrangido na hora porque por um momento ali a gente poderia ter feito tudo direitinho, né? Então, mas não foi culpa nossa e a gente, obviamente, não teve essa
não foi penalizado nem nada nesse sentido. Obviamente a gente teve uma olhadinha meio feia, né? Porque a gente estava terminando de instalar, mas a culpa não era nossa. E a gente estava fazendo uma cortesia ali, então eu estava bem tranquilo com isso também. E aí depois disso tudo correu bem, né? Então tava todos os fornecedores ali que forneceram para essa empresa, para esse projeto que era bastante ambicioso. A gente conseguiu participar da inauguração, a gente tirou muita foto lá do sistema rodando e tudo mais. E depois disso a gente foi comemorar, né? Então a gente jantou com tranquilidade, etc. E até porque no outro dia a gente dormiu bastante também para descansar, porque tinha sido bastante estressante também, né? Era para ser um dia que não era para ter tanto estresse, mas acabou acontecendo um estressezinho ali também. E agora eu vou falar um pouquinho aqui do que eu aprendi dessa lição, tá? Então dessa segunda parte da história. A primeira delas, que foi bastante importante, foi quando a esposa desse sócio meu falou: cara, vocês têm que ir lá, vocês têm que estar junto. No melhor momento do projeto, vocês não vão estar lá, né? Então, eu aprendi realmente que a gente tem que comemorar, né? Então, às vezes, o seu cliente está comemorando lá que está colocando no sistema, está comemorando vendas. Você fez alguma coisa que é muito grandiosa na sua carreira, comemora isso, tá? Então, dá esse momento para você, isso te ajuda a te motivar. Então, assim, foi muito legal pra gente. Quando a gente estava lá na inauguração, as autoridades da cidade, do estado, etc., estavam todos lá. Então, assim, é muito legal, muito importante a gente estar presente nisso, né? Então, fazer parte disso foi muito bacana. Então, aproveita para comemorar as suas vitórias. E a gente não estava ligado nisso, né? A gente não estava muito atento a isso. E um outro ponto que foi bastante importante, como a gente estava querendo, né, ir lá na inauguração, etc., a gente foi para lá, foi importante que a gente conseguiu ajudar esse cliente num momento muito decisivo, porque provavelmente se não rodasse lá, ele não ia, provavelmente esse diretor ia perder o emprego, ia rolar muita bagunça lá dentro, e a gente conseguiu resolver essa situação e tudo deu certo. Então, comemore, tá? Então, que seja presente com o seu cliente, vai lá junto com ele, tá? Então, isso ajuda bastante aí nesses momentos mais tensos. E nesse caso, eu já estava um pouquinho mais calmo, então estava muito mais confiante, porque depois que você passa por uma tempestade e as coisas dão certo, você já está mais confiante. Então, eu já consegui resolver esse problema sem me estressar muito e sem deixar meu corpo ser penalizado por isso. Então, eu reduzi bastante a quantidade de estresse no meu corpo. E um outro aprendizado dessa história: quando você estiver bloqueado, então você não consegue nem ir para frente nem para trás com o seu código, com o seu sistema, com qualquer coisa que seja, na verdade, tenta ter esse alívio cômico, esse alívio emocional. Então esse parceiro nosso lá, ele começou a brincar, a gente quebrou essa barreira tensa e a gente começou a olhar e enxergamos uma câmera que não tinha sido vista ainda de cantinho. Então esse momento é bastante importante. Às vezes se você está tenso ali, sentado na máquina, tentando fazer funcionar e não foi, tenta ter esse momento relax. Conversa com alguém fora da área, conversa vai assistir um vídeo engraçado, faz alguma coisa que quebra esse padrão. Esse padrão é tão bizarro que ele parece realmente uma bolha, parece que ele está te isolando do mundo, parece que ele está te deixando sem ideias de verdade. Então, estimule o seu cérebro a buscar outras coisas. Então, muitas vezes você vai estar virando noite, então dorme um pouquinho, assiste um vídeo, ri, conversa com pessoas fora da área, isso vai ajudar bastante a você desbloquear quando você estiver bloqueado com alguma coisa em software ou qualquer solução que você estiver criando aí. E o mais importante de todos, tá, dos aprendizados, mantenha a calma. Nessa situação, eu lembro direitinho que quando esse cliente bateu a mão nas minhas costas, falou que a gente ia conseguir resolver e etc. Eu lembro direitinho que eu falei, cara, internamente eu falei assim, eu não sei resolver isso, mas a única coisa que eu falei, tudo bem, se eu não conseguir resolver, tá tudo bem, eu não vou morrer por isso. A pessoa mais importante para mim mesmo sou eu e a minha saúde. Então eu não vou estressar, porque o estresse não vai me ajudar a resolver. Então ele só vai atrapalhar, vai me deixar mais cego, vai aumentar essa barreira dessa bolha de enxergar uma solução. Então o mais importante aí é manter a calma, tá? Coisa que eu não consegui manter na outra vez, quando eu achei que eu não era bom o suficiente para ser um programador, ou para ganhar bem como programador, ou para ser um programador profissional de verdade. E dessa vez eu já estava mais calmo, então eu estava muito mais pleno. E na plenitude não necessariamente de nível de carreira, mas pleno no sentido, ok, eu sei o que está acontecendo, né? Então eu estou vendo aqui que é um ambiente estressante, mas eu não vou me estressar, então eu vou me manter calmo, porque essa é a única forma que eu tenho de resolver essa situação. E o mais importante, eu não vou judiar do meu corpo com estresse. Bom, mas aí esse foi um pouquinho da segunda parte da história. Ela funcionou, mas imagina um dia tenso que foi esse dia da inauguração, né? Então,
Era para ser um dia tranquilo, um dia que a gente ia só confraternizar com o pessoal lá, mas acabou sendo um dia de trabalho e a gente teve que correr com muita coisa para deixar tudo rodando e funcionando. Mas, no fim das contas, valeu a pena. Esse cliente foi um projeto bastante desafiador, foi um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito. É um dos projetos mais simples de interface que eu já fiz, porém nos mais complexos de back-end que eu já fiz, porque ele cruzava várias informações para conseguir fazer esse back-end simples, aliás, esse front-end simples, continuar sendo simples, então a gente conseguia cruzar as câmeras sem intervenção nenhuma do usuário, então era bastante interessante. Se você gostou dessa história, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo que você gostou. E se você quiser ouvir mais histórias aí desses perrengues meus na minha carreira, não deixe de comentar aqui embaixo, que eu vou separar mais algumas histórias. Se vocês comentarem, obviamente, eu vou separar mais algumas histórias aí de perrengues na carreira para compartilhar com vocês. Obrigado de coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também, deixa suas dúvidas, etc. Comenta aqui embaixo e a gente se vê num próximo. E não deixa de curtir o vídeo também. Valeu, até a próxima.